aleluia, aleluia, aleluia. A semente caiu em terra boa e deu fruto. Queridos irmãos e irmãs, que bom estarmos unidos nesta noite, celebrando a Eucaristia. Vencemos, resistimos à tentação de permanecer em casa para acompanhar aquilo que foi transmitido, não é mesmo? Certamente escolhemos a melhor parte, celebrar a Eucaristia, escutar a palavra, comungar o corpo e o sangue do Senhor. Porque, meus irmãos, hoje o Senhor se apresenta a nós como um semeador. Interessante como Jesus tinha a preocupação de se fazer entender. Ele falava para os discípulos, para a multidão principalmente que o seguia, em parábolas. Eram historinhas com imagens do cotidiano do povo, que Jesus falava dos grandes mistérios, dos grandes segredos do reino dos céus. O capítulo 3 do Evangelho segundo Mateus nos apresentam 7 parábolas. Hoje, nos próximos 2 domingos, nós vamos refletir estas 7 parábolas. E hoje é a parábola do semeador. A antífona da aclamação ao Evangelho já nos preparava para esta boa nova que nós escutamos. O Senhor é este semeador, que está sempre espalhando as sementes do seu amor, da sua misericórdia, da sua bondade, da sua palavra em nossos corações. Hoje, meus irmãos, a liturgia nos faz refletir qual o sentido, qual o significado, qual a importância que a palavra de Deus tem na nossa vida. Meus irmãos e irmãs, no nosso dia a dia nós recebemos uma enxurrada de informações. Da hora que a gente abre os olhos de manhãzinha, até a hora que a gente fecha os olhos, bem à tarde, bem à noite, quantas coisas nós vemos, ouvimos, falamos. E quantas situações que nos acontecem, que nós ficamos aí na superficialidade, não aprofundamos, não refletimos. Não é verdade? Infelizmente, tantas vezes isso acontece com a palavra de Deus. Tantas vezes a palavra entra por um ouvido e sai pelo outro ouvido em nós. Não cai no nosso coração. Tantas vezes somos superficiais no acolhimento da palavra de Deus. Portanto, fica difícil desta semente, que é a palavra de Deus, germinar, desenvolver e produzir frutos na nossa vida. Mas vejam, meus irmãos, a palavra hoje é uma alegria para todos nós, porque o profeta Isaías compara a palavra de Deus como a chuva que cai. A chuva, ela tem a sua finalidade, ela tem a sua razão de ser. Ela vem para irrigar o solo, fecundar a terra, não é mesmo? Amenizar o calor. Assim também a palavra de Deus. Uma vez que ela cai no solo ou no terreno do nosso coração, ela cumpre a sua função. Talvez não no nosso tempo, na nossa hora, no momento em que nós desejamos e aguardamos, mas na hora de Deus. Justamente porque esta semente tem uma potência, uma força extraordinária. Tem a força de Deus. Porque o próprio Deus semeia a sua palavra, o seu amor em nossos corações. Mas vejam, meus irmãos, que hoje a liturgia é um convite a sermos aquela terra boa. Não sermos superficiais no acolhimento desta palavra. Porque é verdade, ela produz os seus frutos. Que frutos são esses? Frutos de vida eterna, de vida nova, de atitudes novas. O grande desafio que a liturgia hoje nos coloca é justamente esse. Modelarmos a nossa vida de acordo com esta semente, com esta palavra que nos é anunciada. Em outras palavras, meus irmãos, uma vez que a palavra de Deus encontra um solo bom dentro de nós, ou seja, coração aberto, coração disponível, ela tem o poder de transformar totalmente a nossa vida. É o que nós chamamos na igreja, no cristianismo, de conversão. Conversão. Portanto, meus irmãos, desejemos cada dia ser esta terra boa, esse terreno aberto, esse coração disponível para acolher Deus na nossa vida. Não nos contentemos com o mínimo, com um pouco. Às vezes nós somos assim na nossa vivência da fé. Nos contentamos só um pouquinho, escutei uma palavra, está bom demais, ótimo. Daí Jesus coloca os tipos de coração que existem.
Tantas vezes somos aquela terra na beira do caminho. A palavra é até semeada no nosso coração. Mas qualquer paixão nos diverte. Essa é a grande verdade. Nos desviamos daquilo que é principal na nossa vida, que é Deus, que é a Eucaristia. Quantas vezes trocamos a Eucaristia, trocamos as coisas de Deus pelas coisas do mundo? Quantas vezes nós duvidamos do amor de Deus por nós? Isso significa a semente da palavra ser semeada à beira do caminho. Ela não tem raiz, não tem raiz. Porque daí ela fica na superficialidade. Um cristão não pode, nem deve se contentar com um pouco, porque o nosso Deus é grande, meus irmãos. E grandes são as obras, grandes são as maravilhas que o Senhor deseja realizar na nossa vida e através de nós, na vida de tantas outras pessoas. Mas, infelizmente, tantas vezes, nós nos contentamos com um pouco, com o mínimo. Se tem uma coisa que Deus respeita em nós, meus irmãos, é o nosso livre-arbítrio, a nossa liberdade de escolher, de optar pelas coisas de Deus ou não optar pelas coisas de Deus. Oxalá possamos sempre escolher aquilo que é essencial para a nossa felicidade, escolher a melhor parte, escolher a vontade de Deus. Depois Jesus fala de um outro solo para falar do coração, aquela semente jogada, lançada num solo, num terreno pedregoso. Assim somos, meus irmãos, quando acolhemos a palavra de Deus, até entendemos o seu ensinamento, a sua mensagem. Mas diante da primeira perseguição, o primeiro obstáculo, sofrimento, porque Jesus nunca prometeu sombra e água fresca para ninguém. Ser cristão não é fácil, é um desafio, é um nadar contra a correnteza do mundo. E tantas vezes nós temos as nossas forças minadas porque não suportamos a perseguição, as tribulações, os sofrimentos por causa da palavra de Deus. Meus irmãos, é uma graça poder sofrer pelo Evangelho. É uma graça ser perseguido porque escolhemos Deus para ser o único Deus, o único Senhor da nossa vida. E tantas vezes nós não compreendemos desta maneira. Queremos que Deus esteja a nosso dispor, a nosso serviço, ao passo que é o contrário que deve ser. Nós estarmos dispostos a Deus, a serviço do Senhor. Por isso desanimamos, sucumbimos, vacilamos diante das provações. Quem de nós não é provado na vida? Não é verdade? A segunda leitura, São Paulo nos ajudava a pensar que riqueza extraordinária tem o sofrimento. É uma grande catequese, meus irmãos. Se nós desejarmos o sofrimento, pode nos amadurecer como pessoas e principalmente como cristãos, como filhos de Deus. De duas uma. Diante do sofrimento que é inevitável para todos nós cristãos, ou fazemos do sofrimento um aliado nosso e progredimos na vida de santidade, no nosso processo de conversão, ou então fazemos o sofrimento inimigo nosso, nos sentindo vítimas na vida. Coitadinho de mim, só eu que sofro, tudo de ruim que tem no mundo acontece comigo. Quantas vezes nós estamos sentados na cadeira da vítima e nos acomodamos ali, nos sentimos vítimas da nossa própria história, expressando a nossa incapacidade de sofrer por causa do reino dos céus. Vejam, meus irmãos, Paulo hoje nos alentava bastante que os sofrimentos de hoje que enfrentamos nem se compara com as glórias que estão reservadas para nós no reino dos céus. Então nós damos bom testemunho de fé e de vida cristã quando nós permanecemos firmes no Senhor, firmes na fé diante dos sofrimentos e das tribulações. Depois Jesus nos falava no Evangelho, meus irmãos, da semente jogada num terreno de espinhos. Ou seja, quando nós estamos na caminhada cristã, procurando corresponder aos apelos e à vontade de Deus, mas nós somos seduzidos e iludidos pelas coisas do mundo. Quem de nós não enfrenta isso no dia a dia, não é mesmo? Tantas vezes, meus irmãos, o dinheiro se impõe na nossa vida como algo ótimo, como a razão do nosso viver, como a causa da nossa felicidade. Ledo engano, pura ilusão. Tantas vezes, meus irmãos, deixamos que o espinho do dinheiro tome conta do solo, do terreno do nosso coração. E este espinho, que é o dinheiro ou os bens materiais, o apego a estes bens, vai ofuscando
a graça de Deus em nós. Vai impedindo que esta semente, que a palavra de Deus vá desenvolvendo, crescendo e frutificando em nós e através de nós. Portanto, meus irmãos, desejemos cada dia ser essa terra boa. A exemplo de Nossa Senhora, ela soube tudo, em todos os momentos, acolher esta semente. Acolheu no coração a própria palavra de Deus. Porque Jesus Cristo é a palavra que se fez carne para habitar em nosso meio. E Maria, diante daquilo que vinha da parte de Deus, ela sempre conservava, guardava no íntimo do seu coração, para dizer que tudo que vinha de Deus era precioso para a Virgem Maria. Também os apóstolos, meus irmãos, os discípulos, todos os santos e santas, o nosso querido padroeiro, São João Paulo II, são grandes exemplos para a nossa fé, para a nossa vivência cristã, de pessoas que souberam ser terra boa, souberam acolher a semente da palavra de Deus. Oxalá isso aconteça com todos nós. Amém?